Bem-vindo ao Terras da Reforma. Nós estamos agora em Genebra e bem próximo de mim está o Muro dos Reformadores, que celebra este que foi talvez um momento mais marcante da história da Igreja nos últimos 1500 anos, a Reforma Protestante. Um avivamento que veio do céu, da parte de Deus, e que trouxe um despertamento na Igreja cristã. Nós estamos celebrando os 500 anos do início deste movimento de Deus na história do seu povo, a Reforma Protestante. Nós passamos por muitos países que foram terreno onde aconteceu este movimento de reforma, de despertamento da Igreja. Nós fomos à Alemanha, passamos por Wittenberg, a terra de Martinho Lutero, passamos por Wartburg, o castelo onde Lutero traduziu a sua Bíblia. Nós passamos também por Mainz, que é o lugar onde Gutenberg inventou a imprensa. Nós passamos por Worms, onde aconteceu a famosa dieta, onde Lutero manteve-se firme diante de sua consciência e diante das Escrituras. Nós fomos ainda a Estrasburgo, a cidade refúgio da Reforma, terra de Capito, de Martin Bucer, terra de João Calvino. E finalmente chegamos em Genebra, local onde a Reforma ficou mais conhecida, mais marcada pelas obras de João Calvino, Teodoro Beza, Guillaume Farel. Na Suíça, aliás, Deus levantou homens como Bullinger, Ulrico Zwinglio, Oeco Lampadio e tantos outros que palmilharam também este mesmo caminho de fazer despertar a Igreja do Senhor Jesus Cristo por meio do ensino, por meio da ministração, levantando a Igreja novamente para uma reforma de vida, uma reforma de alma, uma reforma do coração. Então viemos aqui, Jonas Madureira, Franklin Ferreira e eu, ministramos cursos sobre estes importantes personagens, homens que Deus levantou para promover essa reforma, né, na vida da Igreja, na vida do povo de Deus, aqui nestas terras. E Franklin Ferreira falou sobre a vida de Martinho Lutero, sua biografia, sua história, sua trajetória, seus feitos, sua obra, suas realizações. Ele também falou sobre o impacto da reforma nas artes, na cultura, na política, na música. Falou sobre a teologia da reforma, o principal ensino que os reformadores produziram, tanto os luteranos como os reformados aqui na Europa continental, como os anglicanos, o seu legado, o impacto deste ensino para a Igreja hoje. Franklin ainda falou sobre a produção de credos e catecismos como uma herança da Reforma, algo que ainda hoje é um instrumento de ensino para a Igreja e que pode ser muito útil para a Igreja contemporânea. E falou ainda sobre a vida de João Calvino. Nós estamos em Genebra, como disse, e vimos aqui um pouco sobre a trajetória deste reformador francês, que passou a maior parte da sua vida aqui nesta cidade, ministrando na Catedral de São Pedro. Jonas, por sua vez, falou lá na Igreja do Castelo sobre as 95 teses, ensinou-nos um pouco sobre o que significou esta chamada para o debate acadêmico, para o debate teológico que Martinho Lutero propôs e que acabou sendo o marco do início da Reforma Protestante, o que nós inclusive celebramos agora há 500 anos. Ele ainda falou sobre Philippe Melanchthon, grande companheiro de Martinho Lutero, teólogo da Reforma, pai da pedagogia, alguém que trouxe grande contribuição não só no seu próprio tempo, ao lado de Martinho Lutero, produzindo a Confissão de Augsburgo, mas que também deixa um grande legado para todos os estudantes de teologia nos nossos dias. Jonas ainda trabalhou a pregação de João Calvino, aqui mesmo na cidade de Genebra, o modelo de pregação expositiva que Calvino desenvolveu aqui nesta cidade e que abençoou tão grandemente a sua igreja, e ainda tratou um pouco sobre a importância da reforma, o impacto da reforma para a igreja cristã hoje. Eu tive a oportunidade de ministrar sobre a tradução das Escrituras. Lá no Castelo de Wartburgo nós falamos sobre a passagem de Martinho Lutero por aquele lugar e como ele se engajou ali em colocar a Escritura no vernáculo alemão para que as pessoas pudessem ter acesso ao texto bíblico. Falei um pouco sobre a invenção da imprensa e como Deus a utilizou em sua providência como meio de difundir o ensino reformado. Ainda tive a oportunidade de, em Estrasburgo, falar sobre Martin Bucer, o reformador alsaciano que promoveu unidade cristã nos seus próprios dias. Talvez o mais importante dos reformadores e aquele que tentou unir todos os partidos, tanto dos luteranos como dos suíços, como dos ingleses, tendo inclusive morrido na Inglaterra.
E finalmente, sobre o John Knox, o reformador escocês que passou uma temporada aqui nesta cidade debaixo do ministério de João Calvino e que retornou para a Escócia ajudando na organização da Igreja da Escócia, do culto da Escócia, da confissão escocesa e do nascimento da Igreja Presbiteriana na Escócia. Nós vimos todos estes personagens, passamos por todas estas terras, consideramos o ensino desses homens e refletimos sobretudo sobre a fé que eles tiveram. Afinal de contas, nós temos a convicção de que esta fé que eles tiveram, que foi um dom da parte de Deus na vida desses homens, é algo que nós podemos olhar, aprender disto e buscar da parte de Deus mesmo este mesmo tipo de vigor de vida cristã e de fé, a fim de que as nossas vidas como povo de Deus, como igreja de fala portuguesa no Brasil, sejam assim também algo que represente este espírito da reforma, que é um avivamento que vem da parte de Deus, que vem do Espírito Santo, despertando o seu povo para voltar às Escrituras, para voltar às fontes de onde nós extraímos todo o conhecimento, toda a doutrina, tudo aquilo que vai informar a nossa vida e que vai alimentar a nossa fé. Nós desejamos que este curso que nós preparamos aqui nestes dias, durante esta passagem pelas terras da Reforma, sirva como um estímulo para o nosso estudo sobre esses nossos pais de fé, mas também um encorajamento para que nas nossas próprias vidas busquemos reforma. Reforma espiritual, reforma ética, reforma do coração, reforma da igreja, a fim de que Deus seja glorificado mais uma vez na vida do seu povo, na nossa própria realidade, assim como foi e tem sido ao longo da história e aqui nas terras da Reforma, nós vimos esta grande glória e esplendor da parte de Deus na vida desses homens, desses nossos campeões de fé.